boa terça. Vou falar hoje sobre autoestima. O meu objetivo é que você saia daqui hoje entendendo que autoestima não é só sobre autoimagem, né? Sobre vaidade, esse tipo de coisa, tá certo? Então hoje eu quero que você saia daqui sabendo de fato quais são os pilares da autoestima. Enquanto eu escrevo aqui o tema, maravilhosa Isa, bem-vinda! Vou escrever aqui o tema para quem for entrando, tá? Os 4 pilares da autoestima. Pilares, não pilares. Antes de qualquer coisa, eu queria saber de ti, né? Assim, o que é que você pensa que é autoestima? Como é que você imagina que seja? O que é que já te disseram que é autoestima? Você sabia, por exemplo, que a autoestima tem 4 pilares? Pra ti isso é sabido ou não é sabido? Como é que é aí? Porque eu mesma posso dizer pra ti que eu imaginava que a autoestima era só estar bonita, linda, maravilhosa, autoimagem, que era só relacionada a isso. Já acreditei nisso, né? Quem é da minha época que até deve ter tido assim, revistas que incentivavam que a autoestima falava muito desse lugar de como a gente se apresenta. Mas vocês vão entender que a autoestima é muito mais do que isso. Pra gente começar, hoje eu vou de cappuccino, não sei como é que vocês estão aí, princesa. Pra gente começar, vamos entender o que é a autoestima. Eu separei aqui pra vocês. Né? Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender é que a autoestima ela fala sobre o senso de valor que a gente dá pra gente mesmo. Então, como eu me percebo, qual é o valor que eu me dou, quais são as crenças que eu falo de mim mesma, que eu penso sobre mim mesma, né? Se eu me sinto útil, se eu me sinto capaz, se mediante a desafios e obstáculos eu consigo ver que há força em mim para eu superá-los. Como é que eu enxergo a questão da autoestima, tá? Em relação a tudo isso. Se já tá sendo novidade pra ti, aproveita pra chamar uma amiga. Encaminha aí pra ela também entender que a autoestima é muito mais profunda do que só a questão da autoimagem. E eu já te digo também que a autoestima, muitas vezes a gente tá com baixa autoestima e a gente nem tem consciência sobre isso, sabe? Vou mostrar aqui pra vocês, por exemplo, alguns relatos, alguns comportamentos que são possíveis de acontecerem quando a gente tá com a baixa autoestima. Por exemplo, dificuldade para tomar decisão. Então a gente sempre tá naquele limbo, né, da escolha. A gente tem dificuldade de se decidir, de se posicionar. Então tá sempre muito difícil tomar a decisão. É mais fácil chamar o outro, decide isso aqui pra mim. Pode ser um sinal de baixa autoestima. Lembrando que eu trouxe aqui vários fatores, mas não significa que eles isoladamente digam que, pronto, fulano sempre age assim, então fulano tem baixa autoestima. Pode ser que sim, pode ser que não, né? A gente fala aqui que existe um conjunto. Então, se várias dessas coisas estão acontecendo, talvez sim, você, né, ou a pessoa que você está percebendo, esteja com baixa autoestima e aí é importante procurar ajuda profissional para poder lidar com isso. Então, outro ponto, aquela pessoa que está sempre buscando chamar atenção. Eu, ao longo dos anos aqui de consultório, de vida, eu observo muito que às vezes a pessoa tem muita necessidade de fala. De novo, me identifico, trago a minha vulnerabilidade aqui pra ti, já fui essa pessoa. Né? Eu lembro que quando eu comecei minha terapia em 2010, alguns aninhos atrás, tinham sessões que eu não deixava a minha terapeuta falar. Eu não deixava, eu ficava eu falava. Quando ela vinha fazer alguma intervenção, eu dizia, não, ainda não é tua vez, eu ainda tô falando, né? Então, eu tinha muita necessidade dessa chamada de atenção, dessa fala. Então, essas pessoas que estão com isso também podem estar com a baixa estima, né? Outro ponto, aquele tipo de pessoa que pode ser você também, que sempre tá muito sensível à crítica. Então, que não aceita receber nenhuma crítica, né? Parece que toda crítica é um grande apontamento, é algo que machuca muito, é como se fosse assim, meu Deus, como a gente diz no nosso Ceará, uma paulada, né? Assim, meu Deus, dói muito. Então, a gente, com a autoestima, né, elevada, trabalhada, a gente já consegue identificar que sim, vão ter críticas que são construtivas, vão ter críticas que às vezes a pessoa
não tá sabendo expressar a crítica dela, mas que mesmo assim o conteúdo da crítica faz sentido. Então, esse é um ponto. Assim como também tem o outro ponto, na contramão. Às vezes a gente tem a dificuldade de receber elogio. Então, uma pessoa que tá com a baixa autoestima, às vezes ela não aceita receber elogio, ela tem uma dificuldade extrema, né? Então, assim, no mínimo do elogio, eu gosto quando vocês mandam uns coraçõezinhos, que eu vejo que vocês estão aqui comigo. Tô só observando. Então, às vezes, no mínimo do elogio, a pessoa, ela não aceita. Olha, tu tá linda hoje. Aí você pode, né, sabiamente, gentilmente responder obrigada. E uma pessoa com baixa autoestima, não, são teus olhos, não, não tô não. É você que é linda, olha, seu coração que é lindo, aí tu vê isso em mim. E você fica se saindo ali porque tem uma dificuldade muito grande de receber elogio. Então, isso também pode falar da questão da baixa autoestima. Quem mais? Aquele tipo de pessoa que é muito submisso, muito dependente, muito influenciável pelos outros. É uma pessoa que tá sempre muito preocupada com a opinião alheia. E às vezes a opinião alheia é alheia mesmo, é qualquer pessoa. E às vezes é do parceiro, é do familiar, é de quem tá dentro de casa, é do amigo que convive mais, né? Então essa pessoa que tá sempre à espreita, né? Sempre de lado, assim, é como se fosse uma pessoa que não existe só, ela existe sempre à mercê de, ela é sempre a sombra de, ela tá sempre dependente de. Essa pessoa, ela também pode estar com a baixa autoestima. Outras situações também bem comuns que eu vejo muito aqui no consultório e na vida como um todo também. Pessoas que se colocam constantemente numa sensação, numa situação de vítima, né? Então, sempre existe o algoz lá fora. O algoz nunca sou eu, é sempre o outro. E eu sou sempre a vítima, tadinha de mim. Ou então traz muito esse sentimento de culpa, de vergonha. Eu me sinto muito com vergonha de ter falado desse jeito, de ter me portado dessa forma. Eu não deveria fazer isso aqui. Aí você fica se torturando naquela culpa. Podem ser reflexos de baixa autoestima. E por fim aqui que eu trouxe, mas tem infinitas outras possibilidades, a questão da comparação frequente. Então, você tá sempre se comparando com o outro. Você nunca é boa o suficiente em nada, você nunca tá feliz, você nunca tá do seu agrado, sabe? Sempre você tem críticas sobre você mesma. E isso tudo também podem ser características de uma baixa autoestima, certo? Vocês estão captando, tá tudo certo por aí? Já sabiam disso ou imaginavam que ter baixa autoestima era outra coisa? Só tomar um golinho aqui do cappuccino enquanto vocês podem falar, tá, gente? Que ajuda a gente a caminhar. E então vamos aos 4 pilares. Quais são os 4 pilares da autoestima? Nem sabia que existia isso, né? Você pode estar falando. Então, a gente tem 4 pilares, vou partilhar aqui contigo, também preparei, que são autoconceito, autoimagem, autorreforço e autoeficácia, certo? Vamos entender o que é cada um deles. Eu também não sabia que isso existia, a Isa tá dizendo. E faz muito sentido. Perfeito. É isso mesmo, Isa. E a gente vai entender agora o quanto que faz mais sentido ainda, porque muitas vezes a gente associa autoestima somente com a questão de vaidade, com a questão de beleza, de como você se apresenta, e isso é apenas o segundo pilar da autoestima, né? Bravo, Silvânia. Silvânia tá dizendo aqui, alguns pontos me identifiquei e não sabia que seria baixo autoestima. Interessante, Silvânia, assim, primeiro, parabéns, né, por estar reconhecendo isso, que às vezes é difícil a gente lidar com as nossas vulnerabilidades, né, então parabéns por isso. E segundo, se te chamou a atenção e se foi mais de um ponto, né, que a gente viu lá na questão da baixa autoestima, fica ligado aqui pra gente entender como a nossa autoestima se destrincha em cada um desses pilares. E de repente o que você pode ir fazendo já aí contigo mesma, né? E depois talvez até buscar ajuda de profissional, mas que você já saia daqui hoje praticando alguma coisa em favor pra gente melhorar essa autoestima, beleza? Então vamos ao primeiro ponto. Primeiro ponto, autoconceito. O autoconceito nada mais é do que a forma que você percebe você mesmo.
Vamos identificar, assim, vocês já devem ter me ouvido falar isso aqui outras vezes, que eu gosto muito dessa analogia. São os post-its que você coloca em você mesma, né? Então, quais são os rótulos que você enxerga em você? Que você pensa sobre você mesma? Quais são as vozes que você fala de você mesma? Podem ser pensamentos como, eu sou, não, eu sou esse tipo de pessoa, eu sou assim. Ou, eu deveria ser, não. E essas duas falas também falam, por exemplo, quando eu falo eu sou assim, que eu estou me afirmando, eu tenho esse conceito sobre mim, muitas vezes já fala, pode ser, né? Eu sou, sei lá, eu sou ok, eu sou bonita, eu sou gente boa, eu sou espontânea, eu sou divertida, isso não estava programado, por isso que eu demorei para pensar um pouquinho. Mas como é que eu me conceituo? Como é que eu falo de mim mesma? Esses pontos podem falar tanto da minha autoestima, como podem falar da minha baixa autoestima. Geralmente a baixa autoestima ela vem acompanhada de autocríticas, de julgamentos, de apontamentos. Não vem muito sobre esse lugar desses pensamentos mais positivos, certo? Então isso também já é ponto de atenção. E vamos entender que a autoestima como um todo, todos esses pontinhos aqui que a gente está dizendo, todos esses pilares, eles vão sendo construídos desde a nossa infância. Então, desde a nossa infância, quais foram as falas, as crenças que foram reforçadas ao longo da vida sobre a gente, que a gente foi aprendendo que a gente era desse jeito, que as pessoas diziam, você é muito esperto, então, menino, tu não aprende nada, né? Que coisas você ia ouvindo ali? E entendendo que foram aprendidas, significa dizer que hoje a gente também pode modificá-las, não precisa nascer assim, morrer assim, beleza? E a gente vai, então, pro segundo pilar, a questão da autoimagem, que é essa mais comumente conhecida, que é essa questão da percepção sobre o próprio corpo, sobre a nossa aparência física, sobre a forma que a gente se apresenta de uma forma global, né? Mas é muito traçado sobre a nossa aparência mesmo. E aí a gente pode avançar para complexos, né? Que às vezes a gente tem com a nossa própria aparência, que aí fica no campo da baixa autoestima, ou no campo da alta estima mesmo. Como que a gente zela e cuida da nossa aparência, né? Eu até coloquei hoje mais cedo num post me exercitando. Essa é uma forma de a gente zelar pela nossa autoimagem, a questão do exercício. Porque vão ter coisas na gente que realmente a gente não gosta, é algum ponto do nosso corpo, do nosso jeito, sei lá o que, né, da nossa imagem, e que são coisas que a gente não vai ter como mudar. Tudo bem. E aí na alta estima, né, na alta autoestima, a gente vai aprender a aceitar essas coisas que a gente não consegue mudar. Quando a gente tá com a baixa autoestima, a gente só foca naquilo ali. Ah, isso aqui é meu defeito. Ah, isso aqui eu não gosto. Ah, isso aqui é muito ruim. E você só foca naquilo ali como se você não tivesse todo o resto de você pra também se gostar. Então tem esses dois pontos. E quando a gente tá trabalhando a nossa autoestima, a gente vai aceitando o que não consegue modificar, mas a gente também vai se permitindo e se comprometendo com a gente mesmo a mudar o que a gente quer e o que a gente precisa melhorar, certo? Então não tem aquele negócio de vou me acomodar, sou assim mesmo e pronto. Não. Será que eu tô realmente satisfeita com quem eu sou, do jeito que eu sou? O que é que tá no meu controle que de repente eu posso fazer para eu melhorar, para me sentir melhor ainda, certo? Esse é o segundo ponto, pilar da autoimagem. Terceiro pilar, auto-reforço. O que é a questão do auto-reforço? Vocês conseguem imaginar alguma coisa? O que seria o auto-reforço? O auto já fala de mim mesmo, né? E reforço seria eu me reforçando. Mas como assim? Você consegue imaginar alguma coisa nesse sentido? Não? Silêncio, ok. O silêncio também fala, viu? Então, vamos lá. O auto-reforço, ele fala dessa questão da capacidade da gente conseguir bons resultados. Então, a gente... Bom dia, Marcos. Bom dia, todo mundo. Tô vendo aí vocês entrando. Fala dessa capacidade de a gente perceber o que é que a gente consegue realizar, quais são os resultados que a gente consegue alcançar. E aí, então, a gente celebra as nossas próprias vitórias, a gente mesmo se premia, se gratifica,
né? A gente não precisa de uma validação externa. O auto-reforço, ele fala de uma validação própria. Eu mesma me valido, eu mesma consigo me elogiar, eu mesma percebo que eu fui muito boa nisso. Então, sabe assim, quando você consegue construir alguma coisa, consegue um determinado resultado e você mesma se fala, né? Poxa, hoje, Raniele, tu arrasou. Pensa, né? Às vezes engraçado aqui, partilhando um pouquinho, abrir um parêntese pra vida pessoal da psi. Às vezes eu termino o atendimento e eu fico tão orgulhosa, às vezes, do que aconteceu ali naquele momento, que eu termino e digo, poxa, hoje valeu a pena, viu? Todo o esforço, todo o trabalho, toda a sua terapia pessoal pra esse momento. Olha que resultado lindo, né, do seu paciente. Mas claro que é uma relação de mão dupla, então é do paciente também, do seu trabalho, e tá ali tudo envolvido, então eu mesma me reforço. O auto-reforço, ele fala sobre isso, sobre essa capacidade de você mesma se reforçar, se validar, se premiar, celebrar suas conquistas, suas vitórias. E assim, não precisa necessariamente ser coisas só com um elogio ou com coisas compradas, né? Ou, sei lá, pode ser, vou preparar aqui meu cappuccino que eu gosto e vou me premiar porque hoje tá tudo certo. Também vamos ter cuidado, que às vezes, né? Vejo aqui no consultório, às vezes a gente exagera e acaba esticando demais. Então, assim, ter muita consciência. Pode ser um momento de pausa, os benditos dos 20 minutos. Eu vou pausar 20 minutos e vou aqui, ó, só relaxar. Vou fazer uma massagem. Não sei, o que você quiser se reforçar, celebrar, validar que você foi capaz, que você conseguiu dar certo naquilo ali. E aí a gente entra no quarto pilar da autoestima, quem entrou depois agora, tô vendo aqui. Tenta ver depois a gravação para acompanhar todos os primeiros pilares, tá? No último é a questão da autoeficácia. Vocês também já ouviram falar sobre isso? Imaginam o que é que seja? Ou é algo assim completamente novo? Como é que chega aí pra vocês? O Marcos tá dizendo, parabéns pelo belo trabalho, por você se doar a entregar tanta coisa útil. Muito, muito, muito obrigada. Aqui de verdade, gente, é tão prazeroso esse momento pra mim que eu tenho prazer em montar, eu tenho prazer em estudar e me preparar pra estar aqui com vocês, porque é missão de vida mesmo, assim, eu quero poder transformar vidas de mulheres, né? Sair do campo que eu era, né? Assim, cega dos não ditos, que eu já vivi muitas dessas coisas e que hoje eu enxergo a vida e tenho mais autonomia sobre ela, pra também cada pessoinha de vocês conseguirem isso. É novo, né? Não ouvi falar. Então, autoeficácia eu nunca ouvi falar, mas eu vou trazer agora de outra forma que com certeza todo mundo já ouviu falar. Autoconfiança. É basicamente a mesma coisa, né? A gente tá falando da autoeficácia, a gente fala da autoconfiança, que é essa percepção própria de ser capaz de conseguir certos resultados. É uma confiança que você tem na vida. Você se sente eficaz diante da vida, diante dos obstáculos, diante dos desafios que a vida propõe. Então você sabe, diante de um obstáculo, diante de um desafio da vida, você percebe o quanto que você se sente pronta para lidar com eles, né? Então, assim, a vida, eu até tava fazendo a gravação mais cedo e trouxe exatamente isso. A vida, ela é como ela acontece, ela tá em constante movimento. Então, muita coisa foge do nosso controle, foge das nossas mãos. Mas, quando a gente tá trabalhado na autoeficácia e, consequentemente, na nossa autoconfiança, que se conecta com o nosso eu superior, né, de estar se relacionando bem com isso, a gente confia que, mediante um obstáculo, mediante um desafio, eu vou conseguir lidar com isso. Eu não tenho ainda todas as ferramentas, eu nunca vivenciei nada parecido. Tudo bem, acontece. Acontece muito, mais do que o previsto, inclusive. Mas a gente aprende alguma coisa, a gente vai se sentir preparada para aquilo ali e se sentir pronta, inclusive, confiante, inclusive, que se eu não conseguir só, eu vou pedir ajuda, tá tudo certo, né? E confiante também para fazer novas metas, novos hábitos, né? A gente falou mais cedo em outro Cá Entre Nós, acho que foi 2 atrás, sobre finalmente o ano começou, né? Que às vezes a gente não começa na virada, começa depois, ainda não tá tão pronto. Então,
Quando a gente faz esse movimento, a gente traça metas, a gente traça objetivos. Só que quando o ano vira de novo, muitas vezes a gente não conseguiu cumprir todas as metas, aí fica triste, se frustra. No ano que vem não quer fazer tudo de novo. Então, dentro desse pilar da autoeficácia, fala sobre, beleza, tu quer fazer tuas metas, mas faça metas realistas. Né? Metas que você consiga de fato alcançar, que estejam ali dentro da tua capacidade, que não seja algo assim, meu Deus, medonho. Começa com pequeno. Ninguém começou gigante, sabe? Todo mundo começou com pequenos passos. Não menospreze o poder dos pequenos passos, dos pequenos 1% todo dia. Né? O acúmulo desses pequenos 1% todo dia te levam a grandes resultados. Então não menospreze isso. E dentro da questão da autoeficácia, ainda desse pilar, tem a questão também de você se propor a arriscar, a testar coisas novas, né? A não ficar aqui só acomodada. Não, literalmente não. A zona de conforto, entre aspas, nem sempre tá confortável, né? Às vezes ela só é conhecida. Então, se permite se jogar, se testar, acessar, arriscar, para então a gente entrar numa questão de uma alta autoestima, né? Que é o quê? Basicamente, já tem alguns detalhes, mas quando você tá com a alta autoestima, você é capaz de fazer as pazes com a sua própria história. Então, mais cedo a gente falou que a nossa autoestima, ela é construída desde a nossa infância, ela é aprendida e que a gente pode mudar isso, né? Então, ótimo. Só que às vezes a gente se magoa. Ai, lá no meu passado aconteceu isso aqui, me ensinaram isso, fizeram bullying comigo na escola, isso aqui aconteceu, e nananã. E aí você fica preso naquilo dali. Quando a gente vai desenvolvendo a nossa autoestima, a gente vai trabalhando o nosso perdão. Então a gente melhora, amplia essa capacidade de perdoar nós mesmos, os erros, né, as frustrações que a gente já passou e vivenciou, como também o que o ambiente, né, sejam os pais, a família, a escola, os colegas, ofereceram pra gente, disseram pra gente que tinha que ser a vida, como que ela deveria ser. Na autoestima também a gente passa a cultivar mais pensamentos positivos sobre a gente mesmo. Nesse ponto eu quero chamar a atenção pra gente não entrar naquele pilar social que fala-se tanto da positividade tóxica ao ponto de pense positivo, não fique triste não, e não é isso, é completamente diferente disso, tá? Isso daí, muitas vezes a gente nem tá validando os nossos sentimentos, nossas emoções, o nosso eu inferior e que são necessários. Então quando a gente fala dos pensamentos positivos sobre si mesmo, é de você também conseguir enxergar e se conectar com as belezas e potências que existem aí dentro de você. Pra gente evitar ficar no foco só da crítica, do julgamento sobre si mesmo. Beleza? Outro ponto da autoestima alta que a gente pode ir se trabalhando é aprender a cultivar a gratidão pelo presente, pelo que a gente tem, pelo que a gente é hoje, né? Sair daquelas prisões lá do passado, que a gente fica às vezes cheia de apegos, até a mágoas e etc., e também sair daquele campo de só se visualizar lá no futuro. Quando eu alcançar a meta X, quando eu alcançar a meta X. Calma, né? O que eu tenho hoje? Eu posso ser grata pelo meu cappuccino. Tô tomando aqui um cappuccino na Santa Paz em boas companhias. Tá bom, tá maravilhoso. Muito obrigada, né? Outro ponto, priorizar atividades que a gente se sente útil e capaz. Então, quando a gente está desenvolvendo a nossa autoestima, a gente pode chamar o nosso... Bom dia, tia Raniele PH, bom dia! Quando a gente te convida a assistir a live depois desde o começo, tá? A gente já tá finalizando. Quando a gente prioriza atividades que a gente se sente útil e capaz, a gente dá uma mãozinha aqui pro nosso pilar da autoeficácia, da autoconfiança, o pilar também do auto-reforço, né? Então a gente vai trabalhando esses pontos onde a gente percebe, onde a gente consegue ser desafiado, onde a gente consegue lidar com obstáculos, onde a gente se sente útil, capaz, potente para realizar coisas, certo? Então, por exemplo, eu me sinto extremamente capaz e útil aqui em cada encontro do nosso Cá Entre Nós. Meu Deus, como eu me sinto? Sabe, assim, pra mim é um presente mesmo divino estar aqui com vocês, partilhando, disseminando conhecimento. Inclusive, convido vocês a fazer o mesmo, mandar o aviãozinho aí depois, né, compartilhar a live para outras pessoas também tomarem conhecimento, como muitos disseram aqui mais cedo, né?
não sabia que a autoestima tinha 4 pilares, que era além de autoimagem e tudo mais. Então, disseminar conhecimento, trazer consciência para a vida de vocês, meu Deus, isso pra mim é incrível, assim, não falta palavras, de verdade. Então você se orgulha e admira as próprias ações e comportamentos. Olha aí, eu já fiz foi antecipar, já trouxe aqui o quanto que eu me orgulho e admiro minha ação de estar aqui com vocês. Então, que ações, né, que tipo de comportamento vocês conseguem praticar aí no dia a dia de vocês, que vocês têm admiração sobre si próprio. E aqui, também pontuação, que não é aquela situação onde aí, sabe, eu super me acho e ninguém é melhor do que eu, não é só sobre isso. De fato, você pode se identificar e dizer, caramba, nisso aqui, minha irmã, eu sou boa demais, olha, não tem quem enxerga igual não, porque exatamente do seu jeito só você vai fazer, né? Mas é de você ter uma admiração mesmo, que atitudes que eu tenho na vida. Eu sou gentil com as pessoas, eu realmente prezo por ajudar, por contribuir na vida dessas pessoas. Que ações eu fiz por mim hoje? Nossa, hoje eu tirei minha pausa, eu cuidei de mim, fiz o meu autocuidado, consegui me posicionar no meu relacionamento, mostrar o que é importante e valoroso pra mim, defendi isso sem brigar, a gente conseguiu ter um diálogo. Então é esse tipo de comportamento, de atitudes que você pode de repente ganhar admiração e orgulho de você mesmo. E mais um ponto, ter compaixão e gentileza consigo mesmo, porque às vezes a gente é dura demais com a gente, né? E aí a gente, no autoestima alta, a gente já consegue ter essa compaixão mais trabalhada. Então, por exemplo, pensa bem rapidinho agora, se tu tá em uma situação com uma amiga, com um amigo teu, e eles estão passando por uma situação triste, estão com raiva de alguma coisa, ou se decepcionaram, se frustraram, não conseguiram realizar a bendita da meta, e meu Deus, eu sou um inútil, eu não presto pra nada, e nananã. Vem esses pensamentos, né? Você, enquanto amigo, escutando esse tipo de coisa, você ia dizer, é mesmo, você é um inútil, não sei o que. Você diria uma coisa dessa? Muito provavelmente não. Fala sério, muito provavelmente não. Muito provavelmente você ia dizer, caramba, né, eu fico triste junto, nessa situação aí foi difícil mesmo, mas vê, aquela outra situação X que tu deu conta, vê como tu é bom nisso aqui, a gente vai buscar ressaltar algumas coisas ali pra pessoa dizer, pra ela se lembrar de quem ela é, pra ela dizer, caramba, realmente isso aqui é um evento, né, um recorte que aconteceu, mas eu não sou do todo assim. Então faça isso com você, né, tenha compaixão e gentileza com você também. O aspecto da autoestima alta fala desse viés também de a gente... Deixa eu parar aqui. De a gente ter compaixão com a gente mesmo, certo? Vocês gostaram? Eu quero saber aqui, quem ficou comigo do começo ao fim, quem foi chegando depois, por favor, assiste o começo, que tá valendo a pena. Mas quem ficou do começo ao fim, imaginava que a autoestima tem tantos pilares assim? Saiu daqui, vai sair daqui hoje aprendendo realmente que a autoestima não é só sobre autoimagem, sobre a forma como eu me vejo, se eu olho no espelho e acho que tá tudo ok, ou que eu consigo me vestir de forma X, é muito mais do que isso. Vocês conseguem perceber que a autoestima ela está diretamente conectada com quem nós somos, com o nosso conceito da gente mesmo, os nossos valores, nossas crenças, com o quanto que a gente se sente capaz perante a vida, aos obstáculos, aos desafios, e ainda com a questão da nossa autoconfiança, o quanto que a gente confia na vida, né, no que a gente pode começar pequeno. Amei, top, que maravilha, gente. Então, o objetivo alcançado com sucesso. Vou deixar a live salva aqui, eu espero que vocês compartilhem, vamos disseminar conhecimento, outras pessoas precisam às vezes desse conhecimento, às vezes você manda e era tudo que ela estava precisando. E quem chegou agora, muito obrigada pela companhia também, mas assiste a gravação. Obrigada, um beijo, uma excelente terça-feira pra vocês e até a próxima terça-feira. Silvânia tá dizendo sim. Silvânia, te ajudou a ter esse entendimento? Você tinha pontuado que se identificou com alguns pontos da baixa autoestima, te ajudou a sair daqui já pensando em como colocar na prática para melhorar essa autoestima? Carla Queiroz, irei assistir. Assiste, Carla. Eu te garanto que vai te ajudar muito, contribuir muito aí na tua jornada.
Ajudou, né, gente? Ótimo. Beijo, boa terça-feira. Até a próxima.